Peru News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Thalia Valdivia, a anuquenha que se classificou para Paris 2024 e quebrou o recorde de Gladys Teixeira. Sua luta de autoaperfeiçoamento, lesões e perdas familiares que quase paralisaram sua carreira. A Infobaia Peru conversou com a maratonista nascida em Lauricocha, o anuco, que realizará o sonho de representar o Peru nos próximos Jogos Olímpicos, mas que viveu um caminho difícil até chegar à glória. Thalia Valdivia nasceu em 27 de abril de 1996 na cidade de Lauricocha, Huánuco. No dia 14 de fevereiro, realizou um de seus sonhos mais queridos ao se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, completando a maratona de Roterdã no tempo de 2 horas, 25 minutos e 23 segundos, marca que ficou na história, pois além de lhe conceder uma vaga na prova olímpica permitiu-lhe superar o recorde nacional, 2 horas 2 minutos 57 s, de Gladys Teixeira desde a Maratona de Sevilha de 2022. Mas nem tudo foi fácil para a sétima de 9 irmãos, todos da cidade de Lauricocha, pois teve que superar grandes dificuldades como lesões e uma perda familiar que impactaram sua carreira. O Infobaia Peru conversou com a atleta nacional e conheceu um pouco mais sobre seu histórico de melhora. Estou feliz e grato a Deus por me dar forças e também por esse objetivo que alcancei. Agora estou em processo de recuperação após a maratona, aguardando com calma o que está por vir. Imagino que voltarei aos meus treinos de forma progressiva e possivelmente no mês de junho correrei uma curta distância de cerca de 10 ou 5 km como parte da minha preparação. E a partir daí fazer treinamentos específicos, porque os jogos estão quase aí. Você se classificou para os Jogos Olímpicos na Maratona de Roterdã. Como foi a experiência e quando percebeu que se classificou e superou o recorde? Meu principal objetivo ao planejar esta competição era encontrar a marca que me qualificasse para os Jogos Olímpicos de Paris. Quando cruzei a linha de chegada já sabia que havia-me classificado ao ver meu tempo no placar final, mas não sabia que havia quebrado o recorde nacional. Eu não tinha ideia disso, nem tinha pensado naquele disco. Passaram os 10 minutos, comecei a analisar um pouco e percebi que tinha feito um recorde nacional, e minha felicidade foi ainda mais imensa. Você quebrou a marca de uma pessoa que você admira muito como a Gladys Teixeira. Você já teve a oportunidade de falar com ela? Sim, sempre a admirei, ela é a referência nacional na maratona. Não tive a oportunidade de falar com ela, mas iremos na mesma delegação a Paris, então nos veremos lá de fato. É como um sonho partilhar com as minhas referências nesta competição. Motiva-me muito estar com eles e dar 100% na competição. Qual é o seu objetivo para Paris 2024? Obviamente que existe o sonho da medalha, mas imagino que exista também a questão de bater um recorde. Qual seria um bom resultado? Sim, o objetivo principal é ver se conseguimos bater um recorde. Vamos ver como está o percurso, o clima. Nessas datas Paris é verão e me parece que faz bastante calorimetria, tudo isso influencia. Mas nada é impossível. A única coisa que sei é que vou dar o meu melhor, vou dar o meu 100%, vou me preparar muito, e vamos ver o que dá chegando. Qual foi o seu início no atletismo? Como o esporte começou a chamar sua atenção? Eu não tinha ideia do que era atletismo, não conhecia o esporte, não tinha inclinação para nenhum esporte mesmo. O meu objetivo sempre foi fazer um curso universitário, porque o meu pai sempre me incutiu nisso. Disse-me que tinha que estudar e esse era o meu objetivo. Nunca pensei que o esporte pudesse mudar minha vida e abrir muitas portas e oportunidades. Comecei neste esporte já com 21 anos, a partir daí comecei a escalar aos poucos. Como você se emocionou ou assistiu a uma competição ou foi convidado? Gostava principalmente de correr, mas fazia mais pela saúde, por hobby, para ter um bom estilo de vida e não engordar, como qualquer jovem. Mas nunca imaginei me tornar um atleta de alto rendimento. Lembro-me de quando fui a uma das minhas primeiras competições, um 3K organizado pela ouvidoria em diferentes regiões do Peru. Fiquei em segundo lugar, primeiro outra garota do Huánuco me venceu. Foi tudo entre atletas amadores, o prémio foi de 500 soles para o primeiro e 300 soles para o segundo, e eu ganhei esse prémio. Isso também me motivou e foi uma vantagem para acordar um pouco. Conheci mais pessoas na minha região que também se dedicavam ao atletismo, talvez não profissionalmente, mas faziam-no a um nível médio dentro da região e conhecia melhor aquele mundo. Me convidaram para treinar com eles, mas lembro que não ia 1 ou 2 vezes por semana, por questão de horário, como não combinamos horários.
Ia sozinho quando podia, sem grandes problemas compromisso. Mas depois o tempo passou. Foram anunciados os Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. Comecei a investigar mais, porque a notícia era um boom, e foi assim que me aproximei do atletismo. Você teve dificuldades para correr suas primeiras maratonas? Na verdade, sim. Primeiro, quando começa, é difícil. Meu começo não foi nada fácil. Agora competi com calçados especiais para maratonas, mas no começo não sabia com que calçado correr. Lembro que treinava com os calçados que encontrava no mercado, ao alcance do meu bolso. Não é que eu tenha comprado tênis especialmente para corredor, ou para competição, ou especialmente para treinamento, algo assim. Lembro que na minha primeira corrida corri com um tênis que tinha uma logo parecida com a do Tigre, mas na verdade era outra coisa. Quando eu estava começando um pouco no atletismo, ainda era difícil para mim. Não é que a economia estivesse crescendo tanto, o suficiente para eu me dar ao luxo de usar tênis. Tem subido aos poucos. Na verdade, quando entrei 100% no atletismo, me tornei independente. Comecei a cobrir minhas despesas sozinho, absolutamente tudo, e foi um pouco difícil me pagar. Ser atleta exige muito investimento e dedicação, para que seu crescimento e desenvolvimento sejam ótimos. Então às vezes eu pensava, o que eu faço? Não sei se estou no caminho certo, mas acredito que, quando Deus tiver um plano para nós, as coisas acontecerão. É verdade que o Ainuco não está tão alto, mas você acha que as condições geográficas ajudam os atletas da montanha a terem resultados tão bons em competições internacionais? Claro que a altitude ajuda a gerar mais capacidade aeróbica, principalmente em provas longas, como esta maratona. O Ainuco está a 1900 metros de altitude, não é tão alto, mas está comprovado que este fator é fundamental. Vemos que muitos atletas são em sua maioria oriundos de nossas áreas altas andinas. Antes dos Jogos Pan-Americanos de 2019 você já havia conquistado medalhas em alguma competição, mas aquele campeonato era outro nível. Como você vivenciou isso e quão importante foi para sua carreira? Para mim era algo novo, algo grande, algo grandioso que eu estava vivenciando. Foi minha primeira competição dessa magnitude. Na verdade, com algum nervosismo, mas só por estar lá, representando o Peru. Vestir a camisa, competir diante do público, só isso já me deixou feliz. Fiquei animado em ver como as pessoas apoiaram você, encorajaram você. Lembro que quando entrei no estádio vi que estava cheio de gente, e mal viram que você estava com a camisa peruana, bom, as pessoas estavam torcendo por você, gritando. E foi muito emocionante ter experimentado isso. Adorei, me emocionou muito. E isso também foi uma mais-valia muito importante para o meu crescimento desportivo, e motivou-me a continuar a treinar, a continuar a fazer esforço. E sempre sonhei, disse a mim mesmo, que um dia eu poderia vencer, talvez não agora, mas em algum momento vencerei. Aí chegou a pandemia, o esporte ficou paralisado, e você levou 2 pancadas que te afastaram do atletismo, né? Uma das minhas maiores dificuldades foi a perda do meu pai. Durante a pandemia meu pai foi embora, não por causa da pandemia, mas por outros problemas além desse. E foi um dos momentos difíceis que tive que viver e enfrentar. Parei de treinar o ano todo de 2020, esqueci de ser atleta. Foquei mais na minha família, e de certa forma comecei a abraçar mais, a valorizar mais a minha família, no caso a minha mãe, a que me resta. Aqueles momentos bem difíceis afetaram muito minha carreira, mas depois voltei. Nunca, naquele momento, passou pela minha cabeça que eu pudesse sair ou abandonar o atletismo. Outro dos momentos difíceis que tive que enfrentar foram as lesões. Sofri muitas lesões que me afastaram de muitas competições. Por exemplo, procurar as classificações internacionais para Tóquio 2022, que era o que sonhei, ou correr 10.000. Meus sonhos já pareciam distantes. Porque voltei da pandemia, comecei a treinar, me machuquei, continuei treinando. Passei o ano de 2021 inteiro lutando porque não voltei ao nível que tinha. Custou-me muito voltar depois de uma parada. Quando seu pai te apoiou em sua carreira, o que você acha que ver o que você alcançou lhe diria? Meu pai ficaria feliz. Ele adorava esse esporte. Ele sempre sonhou que eu seria um bom atleta. Ele sempre me apoiou. Às vezes eu não ia bem nas competições. Mas ele me ligava e dizia que isso é esporte, que está tudo bem e que da próxima vez farei isso.
Depois que meu pai saiu, a primeira coisa que senti falta foi isso, terminar a competição e não ver a ligação dele, porque ele sempre via. Senti aquele vazio imenso depois que ele foi embora, mas com o tempo você aceita o que aconteceu e começa a conviver com isso. Hoje meu pai ficaria super feliz, mais orgulhoso do que estou conquistando. Deixe-nos o seu comentário, dê-nos o seu like e inscreva-se para continuar a crescer e siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Pro News hoje, siga no Facebook e Instagram.